Tarde, amigos, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a interpretação de gráficos e tabelas, focando em alguns pontos que eu considero bastante importantes para a interpretação e produção de textos. Então, eu separei 6 pontos importantes para a interpretação e para a produção, de textos que tenham tabelas e gráficos como base. Entre eles são o tema e o assunto que a tabela e o gráfico estão direcionados, o título dessa tabela e desse gráfico, os eixos, as restrições que a gente encontra, depois as proporções que a gente consegue fazer entre esses elementos, as comparações possíveis e os resultados, que é basicamente aquilo que vamos utilizar para produzir textos se houver tabelas como fonte, como base. E, claro, cuidado com a fonte dos dados, especificamente quem é que está fornecendo dados para esses gráficos e para essas tabelas. A gente vai ver isso um pouco mais adiante. Então, olhando para o Enem 2017, cuja temática é a educação de surdos no Brasil, víamos lá na proposta que o texto 2 era um gráfico, que discutia exatamente as matrículas de surdos na educação básica. O gráfico é esse que a gente vê aqui. Vejam que há duas linhas, uma mais escura e uma mais clara, diferenciando os tipos de escola que a gente tem, as escolas inclusivas, que são aquelas que acolhem os alunos surdos nas turmas normais, e as escolas exclusivas ou especiais, que são específicas para esse público. Então, com relação ao tema ou assunto, obviamente a surdez e a educação, e visualmente a gente vê que essas linhas decrescem. O segundo ponto da tabela, do gráfico aqui, é que a gente está olhando o título e ele é muito claro, ele fala só das matrículas na educação básica. É um ponto importante, a gente vai recuperar isso lá nos resultados. O terceiro são os eixos e as restrições, que a gente vê aqui basicamente que tem uma relação importante entre o ano, aqui embaixo, e o milhar de matrículas, a quantidade de matrículas que está acontecendo na educação básica de surdos. O quarto ponto é a proporção que a gente encontra. Obviamente, o que a gente vê nesse recorte que eu mostro para vocês na tabela toda é que quanto mais aumenta o ano, mais diminui o milhar de matrículas em ambas as escolas, sejam elas inclusivas ou exclusivas. Deveria ser o inverso, porque considerando que o aluno está matriculado em um ou em outro, não nas mesmas, a proporção deveria ser exatamente o contrário. Está matriculado em um, aumentou em um, diminuiria na outra. Na comparação entre os elementos, o que a gente pode dizer é que, as duas matrículas decrescem no tempo, sejam dos alunos da educação inclusiva para a exclusiva, e no caso das inclusivas, elas perderam cerca de 20% das matrículas, passaram de 25 para 20 mil, e as exclusivas perderam muito mais, cerca de 50%, de 10 para 5 mil matrículas. O que esses resultados nos indicam? Que os surdos estão fora da educação básica, o que ao mesmo tempo indica que esse direito que era dado a eles, indicado a eles lá no texto 1, que é o direito do Estado, o direito do surdo pelo Estado, essa educação não está sendo aproveitado, alguma coisa está acontecendo aí que eles não estão aproveitando esse direito. E o terceiro ponto é que a educação de surdos é um problema no sistema como um todo, não só na faculdade ou para o trabalho. Então, na hora de escrever um texto, especificamente lá aquele texto do Enem, não dava para focar na questão do trabalho. Finalmente, para o Enem, a fonte, que era o INEP, pode ajudar a construir uma frase como essa aqui. Dados do INEP mostram que o número de matrículas de surdos no ensino básico tem diminuído ao longo do tempo. No caso da Federal, em 2018, caiu essa tabela aqui dentro de uma notícia, que era relacionada à educação no Ceará, para ser comparado com a violência. A primeira questão é com relação ao tema, ao assunto, que era focar na educação no Ceará, o índice do IDEB. O título já era assim: 77 das 100 melhores escolas do país estão no Ceará, mostra IDEB. O que já dá claramente para a gente sobre o que vão falar. O segundo ponto é que o título dessa tabela era Melhores Escolas do Estado. Então era importante a gente focar nisso. Eles estavam discutindo a relação na produção textual entre violência e educação, e aqui está focando nas escolas do Estado. O terceiro é que tem bastantes eixos, restrições para a gente fazer. Por exemplo, os dados são do Ceará, mas a gente pode fazer comparação com o Brasil. As relações são do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º ano. Também tem uma questão das notas nesses eixos, de 1º ao 5º, do 6º ao 9º, e das cidades a que eles estão relacionadas. Com relação às proporções, do 1º ao 5º ano a gente tem a nota variando de 9,8 a 9,6 naquela tabela, do 6º ao 9º de 7,8 a 7,4. Como é que a gente pode estabelecer comparações aqui? É uma ótima, como é que a gente vai dizer, um ótimo resultado em relação ao Brasil, como diz o próprio título da matéria, já que 77 de 100 são do Ceará.
Com relação ao ensino infantil, do primeiro ao quinto, a gente percebe resultados melhores do que no ensino fundamental, do sexto ao nono. E o mais importante aqui é que não tem nenhum estabelecimento, né, ninguém da capital aparece nos dados, o que é importante, só tem cidades e escolas do interior. Então, o que esses resultados nos apontam? Que o Ceará, especificamente essas escolas do interior, tem ótimos índices nacionais, do primeiro ao quinto ano é praticamente perfeito no IDEB, só que, ao mesmo tempo, essas escolas do Ceará, a gente observando que não há nenhuma na capital, mostram que a relação entre violência e escola, que era a proposta de relação, pode sim ser estabelecida, já que na capital a gente não encontra essas boas escolas. Então, recapitulando, nessa aula a gente viu 6 pontos relacionados a tabelas e gráficos. O primeiro com relação ao tema ou assunto, isso é extremamente importante, saber do que está tratando. O que o título da tabela ou do gráfico pode nos indicar para interpretar e depois produzir o texto. Os eixos e as restrições que são dadas ali, é sempre importante tentar encontrar e indicar isso. As proporções desses eixos, desses elementos, as comparações possíveis e a que resultados a gente chega para que possa interpretar bem e produzir bem o texto. Obviamente, o cuidado com a fonte é importante, especificamente naquelas propostas que exigem que a gente indique qual é a fonte. É isso. Muito obrigado. Espero que vocês aproveitem o vídeo da melhor maneira possível. Até mais.